Pablo não pôde participar da festa. O departamento de futebol do Corinthians não gostou como o Fernando César, empresário do jogador, levou as negociações. Eu particularmente acho que não teria problema algum em o Pablo mesmo jogar, mas se não fosse jogar, pelo menos que participasse da festa. Foi um jogador importante, se machucou em alguns momentos do ano, mas formou uma bela dupla com o Balbuena, né? Dentro de campo ele foi muito bem. O André já fez uma crítica aqui dizendo que, na opinião dele, não precisava ter excluído, foi isso que eu entendi, Sim. excluído o Pablo daquele momento final. Poderia até jogar, que não seria nenhuma tragédia, jogou, até logo, um beijinho na testa e seja feliz, né? O André entende dessa maneira. Eu também entendo assim. Eu também acho que seria até um sinal de grandeza do Corinthians. É isso aí. Tipo assim, ó, vamos admitir que o Corinthians tenha achado que ele foi injusto, que não conduziu bem a negociação, que o empresário dele é um mala, tudo isso que o Corinthians diz que acha. Se nada é maior que o clube... que é mesmo. E parece que é. E outra, se nada é maior que o clube, Vanderlei, isso não ia interferir, não iria mudar nada. Ele seria vaiado, Pablo, provavelmente seria xingado, mas assim, em nenhum momento iria atrapalhar a festa mais do que merecida e belíssima como foi do Everton, e seria uma questão menor mesmo, segue o jogo. Vanderlei, só para fechar, só para finalizar, em relação a essa questão do Pablo, eu acho assim, o Corinthians acertou demais em não pagar algo que ele acha que é acima do padrão. Então, é a política de austeridade. Então, o Corinthians eu acho que foi bem demais nessa. Tem muito clube que vai lá e paga 800, paga 800. Ah, 1 milhão, paga 1 milhão. Então, eu acho que foi muito certo. E o Pablo, eu acho que não pode ser crucificado também. Ele tá no papel dele. Ele pediu. É o auge da carreira dele. Ele sabe se vai ter outra oportunidade de barganhar um salário tão bom, uma luva tão boa, o empresário também. Então, ele tá no papel dele. Eu acho que não precisa ser, eu não sei pra forca. Ele fez o papel dele, o Corinthians achou que não se encaixava. Legal, obrigado. Vai atrás do próximo, exato. A abordagem aqui a abordagem aqui é ter sido excluído do dia de ontem. Só isso. O resto, cada um cuida da sua vida. O Pablo pisou na bola em algumas coisas que aconteceram? Pisou. O Corinthians também pisou? Pisou. O staff do Pablo não tá colocando a faca no pescoço de ninguém, porque até onde a gente tem conhecimento, combinaram uma coisa aí de pagamento à vista quando o Pablo ficou no contrato ainda anterior, né, André? Ó, tem que pagar à vista, eu vou até a França. Vocês vão me pagar à vista isso aqui? Vamos. Então eu vou lá negociar um valor menor pro Pablo ficar, tá bom? Tá bom, ó, consegui. O Pablo vai ficar, eu consegui um desconto. Foi isso que a gente tem de informação, certo? E aí na hora do pagamento, ó, não vamos mais pagar à vista. Então todo mundo ficou com o pezinho um pouco atrás para um contato futuro. Então, Vanderlei, todo mundo errou nessa história. Não tem só Judas, não. Todo mundo tem um pouquinho de participação. Agora, tirar o cara da festa, também acho que foi sacanagem. O cara se valorizou, pode ter pedido um pouco acima do patamar e aí entrou leilão na história, se o Flamengo tava na jogada, se o Atlético Mineiro... Ontem tinham 10 interessados no Pablo antes da bola rolar, né? E 10 times que já estavam fechados. Já fechou com o Flamengo, já fechou com o Atlético, já fechou com o Cruzeiro. Aí falaram que o Palmeiras ontem tava, aí ontem o São Paulo também entrou na... Sabe, ontem todo mundo queria o Pablo antes da bola rolar. Tudo bem, cada um vai valorizar o seu passe nessa hora, tal, mas ficar fora da festa, vão mandar a medalha pro Pablo, ele não vai ficar sem a medalha, vai entrar na divisão aí da premiação, mas o cara ficar fora dessa hora, Vanderlei, da foto, é sacanagem, porque os caras têm o grupo deles lá, que trocam mensagem, todo mundo apoiou o Pablo, é bom jogador, não é gênio, não vai acabar o Corinthians por causa que o Pablo saiu, mas não pega bem nessa hora, aconteceu o que aconteceu, poderia ter sido resolvida essa questão de uma outra forma. Agora o Corinthians não pode vender a alma também para ficar com o Pablo. E com outros jogadores deve acontecer a mesma coisa, que quando acontece um campeonato conquistado dessa forma, os caras querem grana. Futebol é dinheiro. Não adianta querer achar que não é, porque é. Em relação ao Pablo, é uma pena por tudo aquilo que aconteceu, por culpa do staff, até onde a gente sabe do staff dele, do agente dele e dele próprio, porque é um cara, aliás, muito legal, gente boa, mas maior de idade, ele poderia assumir algumas coisas que não assumiu, deixou pra gente, houve um desgaste desnecessário e ele não vai ficar no Corinthians, mas de uma maneira de desgaste terrível. Outros tantos também não ficaram, ele poderia ficar enquanto esteve e não esteve lesionado, foi muito bem, merece a titularidade, mereceu todos os aplausos, eventualmente receberia algumas
Palmeiras, Vasco, como até Guerreiro, campeão do mundo, bicampeão em 2012, também foi esganado lá dentro do CT Joaquim Grava naquela invasão em fevereiro de 2014, e depois aquela coisa, não vou jogar em outro clube do Brasil, jogou no Flamengo, tem todo aquele canto, o Vampeta adora ficar cantando contra o Guerreiro, e tem a história maravilhosa no Corinthians, o Guerreiro também. Então acontece, uma pena que aconteceu, acho que o Corinthians poderia ter relevado, pelo menos não jogar, mas pra foto de título... No futebol brasileiro, e é lamentável, né? E é lamentável. O cara só é malquisto um clube fora do Brasil, Vanderlei, se ele faz algo assim. Não, se esfaquear a camisa. Não, então... Sabe, a situação do Neymar, e eu tenho certeza que muitos torcedores do Barcelona nem admiram o Neymar. Pode ser, né? Com certeza. Agora, do Pablo foi um desarranjo e até institucional, pessoal, profissional, enfim, talvez não fosse ser levado dessa coisa. Ainda que ele internamente, muito possivelmente, tenha falado bobagem, eu acho que dentro de campo ele representou muito bem, era legal ele estar lá. É uma pena que às vezes a gente esquece muitas vezes. Por exemplo, o próprio Márcio Bittencourt, que a gente conversou semana passada, ele foi fundamental na campanha do Tetra de 2005 do Corinthians, mas ele não foi o treinador que deu a volta olímpica. E muitas vezes você esquece o treinador que deu a volta, só lembra do que deu a volta olímpica, esquece do Márcio Bittencourt em 2005 e até do Passarella, que foi eliminado logo no começo, levou uma paulada do São Paulo no Pacaembu, mas ele também fez parte da campanha, ele também ganhou pontos. Então, todos são campeões e nessa hora todo era campeão, todo mundo era campeão, e como destacou o André, nada mais justo, gente, pelo amor de Deus, não vai nem se discutir. É sempre o jogador que levanta a taça. O que fez o Paulo Nobre ano passado ao lado do Zé Roberto não se faz. Se faz menos ainda o que fez o André Sanches no Paulista 2009, quando ele levantou. O Paulo Nobre ainda levantou a taça junto com o Dudu. E até em 2015 também com o Zé Roberto, se não me engano. Já a gente fala do Zé. Mas o André Sanches no Paulista 2009 no Pacaembu, ele levantou a taça, depois ele entregou pro William e o William teve, aliás, não entregou não, que pegou fogo, nossa, aquela baixaria, caiu, quebrou até o pé do William. Então assim, nunca, em hipótese alguma, nem naquela festa da CBF do Sport TV, do programa lá, quando se dava lá no teatro, gente, não existe você deixar uma taça no presidente. Pode até, de repente, o representante da federação, o CBF, dar pro presidente, eu acho até mais legal. O presidente entrega, mas não levanta junto, entrega pro capitão e o capitão levanta. Né? Não existe presidente de clube nenhum, até alguns merecem, tá? Mas nenhum pode levantar a taça. Tem que ser sempre o capitão da equipe e, claro, o nome dos atletas. Este é o nosso Esporte em Discussão.